Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal, nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem Quando o espírito impuro sai do homem, que segue narrada nos evangelhos de Mateus e Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. Mateus capítulo 12, versículo de 43 a 45. Quando o espírito impuro sai de um homem, ei-lo errante por lugares áridos, à procura de um repouso, que não acha. Diz ele então: Voltarei para a casa de onde saí. E voltando, encontra-a vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, e entram nessa casa, e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte desta geração perversa. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Mateus sobre quando o espírito impuro sai do homem. E agora vamos à narrativa de Lucas sobre essa mesma passagem. Lucas, capítulo 11, versículo de 24 a 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não o achando, diz: Voltarei à minha casa, de onde saí. Chegando, acha-a varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se aí. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre quando o espírito impuro sai do homem. Agora vamos fazer uma reflexão, um aprofundamento sobre o que a passagem dos Evangelhos traz para a nossa vida hoje. Mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui a sua curtida, porque é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Deixa aqui também o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa mensagem. E também compartilha para que mais um irmão, uma irmã, também possa fazer parte desse estudo dos quatro evangelhos. Amém? Bem, vamos lá. As narrativas de Mateus e Lucas estão bastante alinhadas, né, em relação aos conteúdos, então eu vou tratá-las aqui dessa forma, de forma alinhada. Bem, o que o senhor está nos trazendo aqui, né? Vai falar sobre a questão do espírito impuro. O espírito impuro é, é importante a gente não refletir somente de forma alegórica, né? Como uma possessão demoníaca. Não que não seja, mas é importante ver de um aspecto mais amplo, né? Olha o que Jesus está dizendo aqui. Quando o espírito impuro sai de um homem, ele fica errante, né? Vagando, né? À procura de um repouso que ele não acha. E aí, quando ele volta, e aí fala assim: voltarei para a casa de onde saí. Vocês lembram que no estudo anterior, nós falamos dessa situação, né? Onde o nosso corpo é o templo de Deus, né? Então, muitas vezes, quando se remete à casa, está falando do nosso corpo.
né? Então, essa casa de onde o espírito diz que vai voltar é o mesmo corpo de onde ele saiu. E qual é a reflexão importante que está colocada aqui? Não é só a saída do mal, é o retorno do mal, né? Então, a precaução que o Senhor está nos solicitando aqui não é somente porque muitas vezes você fala assim, o problema foi resolvido, né? Mas se você não tiver um cuidado espiritual, se você não preencher o seu vazio espiritual com a presença de Deus, o mal ele retorna com mais força do que ele estava. Porque muitas vezes ele volta com mais força até pela nossa culpabilização. Ou seja, eu vacilei, eu errei, eu mereço isso. Então você tem que sair dessa condição de que merece o mal. Ninguém merece o mal, a gente sempre trabalha para se tornar melhor, né? Então, esse sentimento de culpa também, ele fortalece a presença do mal no seu interior, né? Então, aqui em Mateus, em Lucas, Jesus ele está trazendo para nós a importância do cuidado espiritual, né? Não somente você fazer com que o mal saia de você. Sabe aquela pessoa que está com pensamento suicida, está ali depressivo, é, enfim, acha que a vida não tem mais solução, e aí de repente a pessoa melhora, encontra uma saída, e depois ela volta a fazer as mesmas coisas que foram a origem dos males espirituais e emocionais que ela está vivenciando, percebe? Então é necessário, sim, resolver, né, buscar a paz espiritual, né, o conforto espiritual, tirar todo o mal que está travancando a nossa vida, mas acima de tudo, você precisa se cuidar para que não volte a acontecer, porque normalmente quando acontece é pior do que o primeiro estágio, ok? Então aqui o Senhor está nos pedindo um alerta, uma vigilância espiritual, né? O preenchimento da nossa casa, ou seja, do nosso corpo, do nosso espírito, com coisas edificantes. Uma vez eu vi uma mensagem, sabe essas mensagens que você vê por aí, em placas e em cards, enfim. E nessa mensagem dizia assim: não volte para lugares de onde Deus já te tirou. Olha que já faz alguns anos que eu li essa mensagem. E como é profunda, né? Porque às vezes o mal vem até você, mas em outras ocasiões você vai até o mal, você busca o mal. Você, fragilizado espiritualmente, volta a ter presença em lugares que já te fizeram mal. Consequentemente, vai te afetar de forma mais radical, porque você não está pronto para voltar e não deveria voltar em lugares onde não te fizeram bem, né? Então, e aí Jesus ele encerra essa passagem, né? Mas ali voltando para a questão mais temporal ali, sobre tal será a sorte dessa geração perversa, né? Que é algo que em Lucas ele não está indicado, né? É exclusivo do encerramento do Evangelho de Mateus, né? Lucas ele encerra dizendo que a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira, né? E que Mateus coloca assim também, e ele encerra tal será a sorte dessa geração, ou seja, ele trata no pessoal, mas também ele fala de toda uma geração de um povo que insiste no erro, das práticas de pecado, das práticas de violência. Então, da mesma forma que um homem pode ser afetado de forma mais violenta por esse mal, ele fala que também uma nação pode ser afetada dessa maneira. Então, Jesus também ele traz para a explicação dele para o coletivo. Pode acontecer com pessoa e também com todo um povo. E aí ele estava se remetendo ao povo de Israel, que não acreditou na vinda do Messias, que ele seria o Messias porque esperavam uma pessoa mais grandiosa, impactante, não é que impressionasse. E nunca foi esse o objetivo da vinda do Messias, né? Era a fantasia daquele povo que insistiu no seu erro, né? E que
Jesus estava afirmando que aquela geração teria uma sorte ruim por conta da insistência no erro, no pecado, na ignorância. Então, o que que nós podemos trazer para a nossa vida, né? O cuidado espiritual, né? Preencha a sua vida com coisas positivas, com coisas edificantes. Se alimente de informações que vão te enaltecer, te fortalecer e não te enfraquecer. Não busque em lugares onde já não foram boas respostas para você. Vigilância espiritual. Amém? Então a palavra de hoje é vigilância espiritual, para que a gente se proteja dos males do mundo que existem, mas que você pode buscar uma fortaleza em Deus e fazer frente a esse mal. Esteja fortalecido espiritualmente para que nenhum mal alcance a você, a sua família e os seus projetos. Amém? Forte abraço, muitas conquistas, sucesso, muita luz no seu caminho. Até a próxima.